Nestes últimos dias, surgiu uma notícia que de fato era grande, mas que talvez não se imaginava o impacto que ela teria, principalmente para as Big Techs norte-americanas. A Nvidia, anteriormente a empresa mais valiosa do mundo, despencou, registrando uma queda de 17% na segunda-feira. Outras empresas, como o Google e a Microsoft, também sentiram o abalo do mercado. Mas, principalmente, a empresa que pode ter sido a mais afetada, se não agora, talvez posteriormente, é a OpenAI, criadora da ferramenta conhecida como ChatGPT, até então a empresa líder no quesito de IAs generativas de texto. Toda essa reviravolta não é à toa. Afinal, uma empresa startup chinesa criou uma nova IA de código totalmente aberto ao público, que havia simplesmente desbancado o ChatGPT, e com um orçamento supostamente 95% menor que o seu. Estamos falando nada mais nada menos do que a DeepSeek. O susto foi grande, e com razão. Diversas empresas investidoras em pesquisas sobre o desenvolvimento de IAs sofreram abalo após a notícia de uma nova IA com a mesma performance que a do ChatGPT, com um investimento de apenas 5 milhões de dólares e de código completamente aberto. Mas, por algum motivo, algumas dúvidas e perguntas não querem sair da minha cabeça. Afinal, como isso foi possível com um orçamento tão baixo? Como a Nvidia, que era tão valiosa, desvalorizou tão rápido em menos de uma semana? Como foi possível uma empresa chinesa, mesmo com tantas sanções exteriores, criar uma IA que simplesmente desbancou o ChatGPT? Para chegar nessas respostas, antes temos que entender como tudo isso começou. A inteligência artificial não é algo recente. Muito pelo contrário, muitos dos modelos utilizados hoje em dia foram estruturados pela primeira vez anos atrás, nas décadas de 40, 50 e 60. Contudo, foi somente com o avanço das tecnologias atuais que tais modelos finalmente puderam ser colocados em prática. Dentre estes está o Transformer, modelo em que o ChatGPT se baseou. Transformer é um modelo feito para a criação de textos, isso enquanto aprende o contexto das informações recebidas e monitora a relação de dados sequenciais. Além disso, o ChatGPT também foi criado com base em modelos de machine learning, junto de metodologias de aprendizado. Para se treinar todo esse modelo grande e denso, foi necessária uma base de dados extremamente grande e dinheiro para obter a tecnologia necessária, e que, no caso do ChatGPT, a maior parte disso veio de seus investidores e parceiros. Parceiros esses como a Microsoft, Google, Apple, Facebook e até mesmo a Nvidia. À primeira vista, parece algo muito esquisito de se pensar que a Nvidia, uma empresa de placas de processamento gráfico, tenha sido afetada de maneira tão catastrófica apenas com o surgimento de uma nova IA. Afinal, o que ela teria a ver com tudo isso? Pois bem, inteligências artificiais são baseadas em redes neurais, e as redes neurais, por sua vez, têm o funcionamento do cérebro humano como objeto de estudo. Sendo mais específico, o funcionamento e processamento de informações pelos nossos neurônios. Seres humanos não processam as informações que eles recebem em série. Processamos e lidamos com diversas informações tudo ao mesmo tempo, ou seja, de maneira paralela. Podemos caminhar em uma linha reta enquanto controlamos nossa respiração e conversamos com um amigo. Processadores convencionais, por exemplo, fornecidos por empresas como a Intel e a AMD, por mais que possuam vários núcleos, ainda são em série, diferentemente de placas de processamento gráfico, e por isso as mesmas empresas foram menos afetadas do que a Nvidia. Com o surgimento do DeepSeek, que é uma IA aberta ao uso público, investidores começaram a pensar que não havia mais necessidade de investir na OpenAI e na Nvidia, justamente pelo fato do DeepSeek ter sido criado com um orçamento muito menor e ser gratuito ao público. A empresa por trás da DeepSeek, cuja qual carrega o mesmo nome de sua IA, é de fato muito recente, tendo sido formalmente criada em 2023. Contudo, diversas coisas aconteceram até que sua criação fosse formalizada. O fundador da empresa, Liang Wenfeng, é também criador de um fundo de investimento chamado Hedge Fund High Flyer, fundo esse criado em 2016. Contudo,
O criador do fundo estabeleceu em 2019 que o mesmo seria um fundo focado no desenvolvimento e uso de algoritmos de IA para trading, apresentando uma diferença de apenas um ano se comparado com o primeiro modelo do ChatGPT que conhecemos hoje, lançado em 2018 pela OpenAI. A DeepSeek pode realmente ter gasto apenas 5 milhões de dólares, mas sua história com IAs, ao que aparenta ser, não é de agora. Ainda assim, isso nos leva a uma questão. Se o ChatGPT apenas se tornou ChatGPT com a disponibilidade de acesso a bancos de dados massivos como os do Google, Facebook, Microsoft e outros, como poderia tal empresa chinesa em um país cheio de sanções exteriores conseguir informações suficientes para treinar uma IA que aparentemente é melhor que o ChatGPT? Pois bem, a DeepSeek, diferentemente do Chat, que utiliza o modelo Transformer de redes neurais, junto de diversos outros recursos, utiliza um modelo chamado LLM, Large Language Model, também baseado em Transformer. Porém, em certos casos, LLMs podem ser mais baratos de serem treinados e mais eficientes para as tarefas gerais, o que meio que foi o que as IAs acabaram se tornando para o público em geral, uma ferramenta de uso diário. Quanto à base de dados, atualmente pode-se encontrar das mais variadas fontes de dados espalhadas pela internet de maneira pública, além de que, quando em falta de dados reais, é possível simular dados hipotéticos para se treinar modelos, ainda que os mesmos não sejam tão bons quanto os dados reais. Quanto ao projeto Stargate anunciado pelo novo governo norte-americano, ainda é uma incógnita não resolvida. Acredito sim que agora com a chegada do DeepSeek isso altere de maneira positiva esse desenrolar. Isso pois com a chegada do mesmo mostrou de certa forma que talvez não era necessário um investimento tão massivo para a criação do ChatGPT. Portanto, os 500 bilhões de dólares planejados a serem investidos com o desenvolvimento de IAs agora podem ser investidos ainda com as mesmas, mas de formas diferentes. Contudo, é difícil acreditar nesse valor exorbitante que supostamente será investido, tendo em consideração que nem mesmo o próprio Elon Musk, uma das pessoas com o maior patrimônio acumulado e CEO de empresas de renome quanto à tecnologia em geral, não possui tal valor. Bem, uma coisa é certa, o DeepSeek existe e já abalou o mercado de certa forma, e pode ser uma opção extremamente boa para desenvolvedores em geral, já que agora tem acesso a uma IA de código aberto. Espero que tenham gostado do vídeo. Por hoje é só. Gostaria muito de saber sua opinião quanto a isso tudo. O que acha que pode acontecer? Se essa nova IA chinesa é promissora ou não? Deixe nos comentários e ficarei feliz em debater e aprender mais sobre. Para aqueles que gostaram sobre o conteúdo de redes neurais e gostariam de dar uma olhadinha um pouquinho mais aprofundada, eu recomendo o livro chamado Redes Neurais, Princípios e Prática, de Simon Haykin, segunda edição. Adeus, até o próximo vídeo.